Salve, salve, meu Brasil! Gabi, Lari, Bela e eu, recebendo hoje um convidado mais do que especial, com quem eu já compartilhei momentos na TV. Compartilho, né, na verdade, há décadas. Salve, Serginho Grosman! Muito obrigado, minha gente. Primeiro, eu estou muito contente de estar aqui. E a Astrid fez um convite pessoal, a produção também. Ela falou, o que você quer, né? O que você exige no seu camarim? Não, eu virei para você e falei assim, vem, vai ter refrigerante sem gelo, porque é desse tipo, tá? Não, daí eu falei, não, eu só quero uma água de coco. E daí brinquei com ela, eu gostaria de ter uma toalha bordada com o meu nome, né? Daí cheguei agora no camarim, o que é que tem? O que é que tinha? Uma toalha bordada com minhas iniciais aqui. Muito Sensacional. bom. Não tinha que ter? Sensacional. Não Minha tinha que ter? primeira eu acho. toalha bordada na vida. A gente nunca esquece. A gente vai começar falando de uma especialidade da casa. Bora conversar sobre adolescência. Tá. Né? Muito antes da televisão, o Serginho já gosta desse tema e desse tipo de gente interessante. Mas existe o costume de muita gente que falar, no meu tempo era muito melhor. Mas a nova geração Z, são os nascidos entre 95 e 2010, e a novíssima geração, essa que está agora, a garotada alfa, tem muito que ensinar pra gente. Vocês concordam, você que está em casa? Agora eu quero saber do Serginho. Você que dá espaço, que troca, que ouve, dá voz para jovens e adolescentes desde garoto. Fala aí, garoto. Como é que é? A gente aprende, você aprende com eles o tempo todo? Não, eu aprendo, mas o meu papel não é tanto nem de aprender e nem de ensinar. Eu tento não ser o protagonista, eu tento ser ali um... Fala, garoto. O protagonismo vai para... Se vocês repararem, a Bela, a Prioli, a Astrid já foram... E o Altas Horas, a luz é igual para todo mundo. O entrevistado, ele nunca está no centro, ele está colado com a plateia, a banda também. O protagonismo vem dessas pessoas, vem dessas perguntas total. Inusitadas, vem dessas perguntas inesperadas, porque essa faixa de idade não tem responsabilidade com o patrão, não tem responsabilidade com o pai, como pai ou como filho, para chegar em casa e falar, que pergunta foi essa que você fez? Não tem Ele vai, levanta e faz. Não tem autocensura? Hoje a sua plateia é bem mesclada, não tem só gente só jovem. Depende do programa. Porque eu cheguei à conclusão assim, não adianta eu fazer um programa sobre a Jovem Guarda com uma garotada que vai falar, o que é isso? Não é? Quem? Eu gosto que eles possam ir lá enfim, aprenderem, ouvirem coisas novas que possa despertar alguma coisa. Como a Flor foi ali também, maravilhosamente. Então, agora é um pouco assim, a gente faz alguns programas temáticos e aí a plateia, senão fica todo mundo, é bacana. Claro, não, com certeza. Mas o que eu ia te perguntar é se esse jovem que frequenta o teu programa não tem já hoje também, já não é vítima de uma coisa que todos nós, de certa forma, somos, que é da autocensura por conta do cancelamento. Verdade. Existe, mas é assim, não escapa. Escapa. Amém. Que bom. Que bom. Faz um tempo eu levei um menino que tem duas mães, não é? E um da plateia perguntou, como é que é você ter duas mães? E o menino, que é maravilhoso, perguntou para ele, quando é que você sentiu que você tinha duas mães? E daí o menino falou assim, e você, quando é que você sentiu que você tinha um pai e uma mãe? Não tem. Que maravilhoso. Foi maravilha a resposta. Quando eu vi na nossa pauta, essa questão, eu lembrei de uma frase, de um texto que a Flor me mandou, que é muito emocionante, assim, quando ela, mês passado, quando ela terminou as aulas, no último dia de aula, antes de entrar de férias, assim, ela mandou para mim e para o pai, a gente tem um grupo de WhatsApp, para mim e para o pai, um texto para a gente, e aí eu queria ler, porque e eu pedi para ela, eu falei, filha, então eu vou ler com total consentimento e aprovação da Flor, porque eu acho que é isso também. Hoje em dia, o diálogo acredito eu, assim, entre os pais e os filhos se estreitou. Eu acho que isso traz um respeito mútuo muito, muito bom. Então, bom, espero que eu não me emocione.
Mas ela escreveu assim: obrigada por serem pais extraordinários e maravilhosos. As qualidades e os defeitos que vocês têm é mais que perfeito e compreensível. Fico muito feliz e tenho muito orgulho de ver a disponibilidade que vocês têm de sempre querer aprender comigo. Se algum dia eu tiver que educar uma criança, quero dar a mesma educação que vocês me deram e quero ser vista do mesmo jeito que eu vejo vocês. Pais acolhedores, protetores, but not too much. Companhia boa para qualquer coisa, principalmente para as festas. Meus melhores amigos, parceiros e amadores que vocês são. Amadores aqui tá maravilhoso. Meu lugar favorito é sempre vocês. Amor infinito. Sou extremamente grata por ter vocês como meus pais e pela relação que nós temos. Escolheria vocês de novo em mais 1000 vidas. Ah, que lindo. Mais linda, Flor. Meus aplausos para você. Não. Aí eu fiquei assim, cara, é possível ter e amar e gostar de adolescentes e adolescentes ter diálogo, gostarem dos pais. É muito bom. Eu acho muito interessante essa discussão sobre o conflito entre gerações. E é comum que a gente veja mesmo, né? As pessoas mais velhas dizendo que as mais novas têm os defeitos X, Y, Z, para usar os termos que a gente usa para gerações. As mais novas dizendo a mesma coisa dos mais velhos. E o que eu percebo é uma dificuldade de lidar com a diferença. E eu também me pego às vezes falando, ai, essa meninada... Então, não estou nem julgando quem faça isso, mas a gente tem uma dificuldade com a diferença, porque a gente viveu muito tempo sendo quem a gente é. E aí, de repente, aparece uma moçada que age diferente, pensa diferente, parte de parâmetros diferentes, e aquilo perturba a gente um pouco. E aí, talvez, para a gente lidar melhor uns com os outros, a gente tenha que, e não só com os adolescentes, mas entre adultos, a gente tenha que lidar um pouco, destruir um pouco, alterar um pouco essa lógica hierárquica de imposição que a gente aprendeu a viver. Sim. E entender que o diferente, que aprender com alguém não significa ser inferior a esse alguém. Porque eu acho que isso talvez nos amedronte. Se eu parar para ouvir uma opinião diferente da minha, se eu parar para escutar um argumento no qual eu ainda não tinha pensado, eu estou quase que assumindo a minha inferioridade. Isso é uma mentira. É uma bobagem. Porque o tanto de coisas sobre as quais a gente não sabe nada é infinitamente maior do que o tanto de coisas sobre as quais a gente sabe alguma coisa. E isso é válido para todo mundo. Eu, por exemplo, eu fui um adolescente que, na minha cabeça, eu dei muito trabalho. Porque eu era rebelde, né? Aí bota rebelde sem causa, adolescente é chato, adolescente insiste, adolescente dá trabalho. E aí eu fui crescendo, tendo essa consciência e comecei a tomar isso pra mim. Aí, de repente, eu comecei a criar uma culpa, né? Por ter dado muito trabalho pra minha mãe. E aí, quando eu me vi resolvendo questões da fase adulta, por exemplo, insegurança. E eu fui parar para olhar para minha adolescência e falei, gente, eu tô buscando uma segurança que eu sempre tive. Eu era um adolescente que eu estava na presidência do Grêmio, que eu ia para movimento político. Eu queria mudar as coisas, eu não posso me culpar porque era um adolescente que mentia para ir para o estúdio ver ensaio de banda, porque eu estava sendo eu. Ali na adolescência tem uma parte muito importante da minha essência. Então, acho que quando a gente vê o adolescente e se vê na nossa adolescência nesse lugar um lugar que a gente tem uma parte muito importante de nós, né? A gente tira um pouco da culpa e dessa inferiorização. O adolescente ele só dá trabalho, o adolescente, a gente tem ali uma bomba de energia que a gente não sabe para onde colocar, sabe? É só por isso que a gente dá trabalho. A gente não sabe administrar, a gente não sabe como conduzir. E eu não tiro a importância do que minha mãe fez nesse processo. Ela fez o que tinha que ser feito. Mas também eu não posso deixar tudo para trás da minha adolescência, mesmo sem querer ser adolescente agora. Mas lá também tinha uma parte importante de mim que eu preciso resgatar agora para ser o melhor de mim, né? Aquela adolescente com a maturidade da vida adulta. Quando eu recebo os adolescentes, eu não sei, não é assim, se essa pessoa ele é bacana, se ele é... O que eu reparei na primeira vez que eu tratei com bullying foi que eu fiz uma pergunta sobre isso e o menino levantou a mão. E ele falou assim, eu não tenho amigos, eu sou perseguido na escola. E daí eu peguei ele como personagem e acompanhei para ver
poderia mudar, não é? E então esse foi uma pessoa da plateia que eu acolhi nesse sentido para acompanhar as histórias, mas cada um tem uma história, não é? Cada um tem uma história de vida, cada um tem as suas espinhas, seu sexo e rock and roll, ou seu pagode, ou seu sertanejo. Eu acho que é muito individual. Tem um filme que eu amo que chama Pro Dia Nascer Feliz, do João Jardim, que ele fala de educação e ele mostra escolas de diferentes lugares no país. Então ele mostra, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Baixada, ele mostra uma reunião de professoras que tem que resolver se determinado aluno deve passar ou não. E ele não merecia passar, mas se ele repetir, ele sai e vai para o tráfico. Então esse é um dilema de às vezes, eu estou falando isso pela diversidade que o Brasil é, Sim. E quando a gente fala o adolescente, tem um adolescente que, enfim, gente, né, eu tenho um adolescente que está na casa, né, é um detento também. É muito difícil a gente falar o adolescente, né, como um conceito muito geral. Mas a palavra acolhimento pode pertencer, pode encaixar em vários deles. Que além do acolhimento, vale a gente pensar em legitimação. A gente não amadurecer e passar a ocupar um lugar de quem quer conformar o outro. Eu sei que é difícil. Lidar com o outro é difícil pra caramba, principalmente com os nossos filhos ou com as pessoas que estão sob a nossa tutela, porque a gente tem expectativas. Minha filha tem 7 meses e eu falo, nossa, eu imaginava que ela fosse ser um bebezinho, que fosse querer ficar no meu colinho. Eu ponho no meu colo, ela pega o bracinho, que ela quer ficar de frente. Não quer abraço. Ela quer olhar o mundo. E a gente tem que ser muito forte e entender que a gente está lidando com um indivíduo completo. Aquela pessoa não existe para satisfazer as nossas expectativas. Aquela pessoa existe para ela e existe para o mundo. E a gente precisa permitir e dar elementos para que essa pessoa se desenvolva no seu máximo potencial. A gente se ilude, Astrid. Eu vejo um monte de gente dizer assim, não, porque eu não deixo meu filho para nenhuma festa, fazendo não sei o quê, não namora. E aí você fala assim, quando você era adolescente, seus pais deixavam? A pessoa fala, não deixava, mas eu fazia escondido. Você fala, nossa, e o teu filho, você acha que não? Exato. Isso eu uso muito com a Flor. A gente tem um pacto de sinceridade muito grande, muito forte, assim. No mínimo, assim, eu sinto um cheiro de, sabe, mentira, uma omissão, alguma coisa. Vem aqui, vamos conversar. Cadê aquele nosso diálogo, aquela nossa abertura? O que está acontecendo? 10 minutos depois, ela, mãe, preciso falar com você. E aí se resolve tudo. Mas para isso você precisa olhar para ela, né? E não achar que vai ser sempre, não pode, não faz. Porque aquela pessoa tem desejos, ela quer experimentar olhar, e viver. Perceber, sentir, né? Porque nessa de tentar resolver, abafar e ver a adolescência como uma fase transitória, né? Uma coisa, vai passar, é assim vai mesmo, resolver, vai é passar. assim mesmo. A gente pode acabar, esses adolescentes podem acabar perdendo o melhor de si. Sim. O mais profundo ali da sua essência que está desabrochando. Estão sendo menosprezados, né? O tempo todo. E essa, só pegando, enfim, um gancho final do que vocês falaram, Serginho e Gabi, e que eu acho que muitas vezes quando a gente coloca quando a gente vem com esse pensamento de que, poxa, na minha época era melhor, a gente confunde muitas vezes, ou a gente usa o saudosismo, porque eu acho que isso é muito mais uma questão, sabe, memória afetiva, quase, sabe? É um saudosismo que a gente transpõe para um pessimismo, sabe? Colocando uma carga negativa em cima daquela geração, que na verdade está sendo só a esponja dos avanços tecnológicos, científicos, dos padrões impostos, da cultura vigente. Então, que é diferente, não é que é melhor ou pior, é só diferente. Então, acho que também esse olhar para a gente poder trocar como igual e não essa hierarquia muito desrespeitosa. Assim. Viva a adolescência.